Verônica que vai conversar com a gente, Simone que vai fazer a tradução de Libras. Estou procurando Simone aqui. Oi. Oi, Verônica, tudo bom? Oi, Sofia. Oi, gente. Boa noite. Boa tarde, boa noite. Estou procurando só a Simone aqui para te convidar ela, que ela vai fazer a interpretação de Libras da conversa. Tá bom. Cris, Simone aparece aqui que ela não pode ser convidada. Por que será? Tu sabe dizer? Se tu souber dizer, escreve aqui nos comentários. Um minutinho só, tá, gente? Problemas técnicos aqui. E- Alguém está dizendo que só entram duas pessoas? Não, atualmente podem ser. Mudou, alguma Pode. coisa mudou. E aí pode ser mais de duas. Simone pede pra entrar ao vídeo. Simone, tu sabe pedir pra entrar no, na chamada? Não sei qual é a razão, mas aparece como se algumas pessoas não pudessem ser convidadas para a chamada, algumas pessoas específicas, sabe? Não sei se. Cris, diz aí, amiga, o que a gente faz? Damos continuidade, depois Simone faz a interpretação e a gente adiciona depois, porque não está funcionando. Vou te convidar aqui para tu solucionar o problema. Pronto. Deu certo. Que Certo. bom. Acho que ela vai entrar. Ai, que bom. Bem-vinda, Simone. Legal, deu certo. Boa A tarde, luz aqui. gente. Bem-vindos todos e todas. É, Eu sou Sofia, Sofia Branco, eu sou do Recife, sou militante do Fórum de Mulheres de Pernambuco e colaboradora da Universidade Livre Feminista. Hoje eu vou fazer essa conversa com Verônica, a gente vai conversar um pouco sobre o trabalho de doutorado dela, Verônica Ferreira, e a gente está contando também com a participação de Simone, que está fazendo a interpretação de Libras. Antes de começar a nossa conversa, eu vou fazer uma audiodescrição da tela, né? A tela está dividida em 3 janelas. Na parte superior, estou eu, Sofia. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos e cacheados, mais ou menos na altura dos ombros. Estou usando uma camisa azul de gola com pequenas flores brancas. Na parte inferior da tela, do lado esquerdo, está Verônica. Verônica é uma mulher branca, usa óculos redondos também, de cor escura, do aro de cor escura. Tem o cabelo castanho claro, ondulado, um pouco abaixo dos ombros. Verônica está com uma camisa colorida, tem uma flor, e atrás dela tem uma estante, uma parede branca com uma estante e um quadro que não se vê bem o que tem. E na parte inferior do lado direito está Simone. Simone é uma mulher branca de cabelos ruivos. Os cabelos dela estão presos. Ela usa óculos
e está vestida com uma camisa preta de manga e ao fundo tem uma parede verde. Feita essa audiodescrição, vamos lá começar a nossa conversa. Desculpem pelo atraso, gente, problemas técnicos aqui acontecem, né? Bom, para quem está entrando aqui e não conhece a Universidade Livre Feminista, a gente tem um projeto colaborativo criado pelo Cefêmea em 2009 e atualmente continua sendo ancorado pelo Cefêmea, mas com a colaboração do SOS Corpo e da Cunham. A gente trabalha para o fortalecimento do movimento feminista no Brasil, né? A gente trabalha com formações online e semipresenciais, sempre buscando trazer para o universo da internet práticas da educação popular e da educação feminista. Esse projeto de hoje, né, o Prosa Feminista, pesquisas de mulheres para mudar o mundo, é um projeto que surgiu do desejo da gente democratizar um pouco mais o trabalho acadêmico de algumas pesquisadoras. Então, a nossa ideia é divulgar o trabalho dessas pesquisadoras feministas, o trabalho que elas estão fazendo dentro da universidade, e conectar um pouco mais também o que vem sendo produzido dentro da universidade com o feminismo que a gente constrói fora da universidade. Então, toda primeira terça-feira do mês, a gente tem uma convidada diferente para conversar um pouco sobre o trabalho acadêmico dela. Sempre na primeira terça-feira do mês, às 5 da tarde. Essa é a nossa segunda prosa feminista. Quem quiser ver a outra, está lá gravado no nosso IGTV, que foi com Milena Barroso. Foi no mês passado, né? E hoje a nossa convidada é Verônica Ferreira. Bem-vinda, Verônica. É muito bom contar com a tua presença aqui hoje. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a vocês pelo convite. Verônica é pesquisadora do SOS Corpo, é militante da Articulação de Mulheres Brasileiras, ANB, e da Articulação Feminista Marcosul. Ela é formada em Serviço Social e fez também o mestrado e doutorado dela também na área de Serviço Social. Desde a graduação, Verônica vem estudando o trabalho das mulheres a partir de uma perspectiva feminista materialista. E hoje a gente vai conversar sobre a pesquisa de doutorado dela, que o título é A Apropriação do Tempo de Trabalho das Mulheres nas Políticas de Saúde e Reprodução Social, uma análise de suas tendências. Verônica, eu queria que tu começasse falando um pouco, de forma um pouco geral, assim, quais são as questões que tu trabalha na tua pesquisa, quais foram os achados assim, da pesquisa. Então, boa tarde, boa noite a todas, né? E todos aqui presentes nessa live. Quero agradecer a Sofia e todas as companheiras da Universidade Livre Feminista pelo convite para conversar hoje sobre a minha pesquisa de doutorado, que foi feita, acho que a primeira coisa a dizer, nessa articulação entre a militância, né? O meu trabalho como pesquisadora num coletivo político profissional, que é o SOS Corpo, que é um coletivo que atua também na produção do conhecimento, né, crítico, feminista, como uma forma também da gente contribuir para transformar o mundo pelo feminismo, e na universidade, né, onde eu fiz e faço interlocuções do ponto de vista da formação e da pesquisa. Então, é nessa triangulação que a minha pesquisa acontece, né? E eu parto na minha pesquisa também, eu acho que ela é resultado de uma trajetória do próprio SOS Corpo, de uma trajetória coletiva do movimento feminista, que historicamente se preocupou em fazer a crítica das políticas públicas, né? De fazer a crítica do Estado, de como o Estado ele se estrutura. Além de ser um Estado capitalista, um Estado racista, ele é um Estado marcadamente patriarcal, né? Um Estado que se estrutura na reprodução das desigualdades entre homens e mulheres e numa forma de se relacionar também com o grupo social mulheres que se baseia também na exploração, na dominação e na apropriação. Então eu parto de uma imagem muito trivial, que é o fato das mulheres serem as mulheres, especialmente as mulheres da classe trabalhadora no contexto da atenção primária e saúde, que é o meu campo de pesquisa, né, os serviços de atenção básica, os PSFs, aquelas que estão presentes nas filas, né, que dão as viagens em busca das fichas,
que são as acompanhantes nos hospitais, que são aquelas que também realizam todos os cuidados, né, de cumprir as prescrições que o serviço de saúde passa, né, para determinados tratamentos, enfim. São as mulheres aquelas que estão onipresentes e que são o sujeito fundamental que a gente vê no cotidiano dos serviços de saúde, principalmente, né, provendo cuidado para outras pessoas, muitas vezes para elas mesmas, mas também cuidando de outras pessoas. Então, eu parto dessa imagem que é muito trivial e que é naturalizada, e a partir daí, especialmente a partir de uma pesquisa que tomou o cotidiano, né, como eu já falei, da atenção básica em saúde, eu vou investigar por que, né, as mulheres permanecem como as principais usuárias do serviço, e o que isso significa do ponto de vista da ação da política de saúde e do ponto de vista da estruturação do próprio Estado. Então, a partir desse cotidiano da presença das mulheres no serviço de saúde, né, eu investigo e concluo que a forma como as políticas de saúde se estruturam e outras políticas sociais também, elas se baseiam na reprodução dessa presença e na convocação das mulheres para proverem o cuidado. Então, aquilo que acontece nas famílias, quer dizer, em função de uma divisão sexual do trabalho, que faz com que as mulheres sejam as principais responsáveis pelo cuidado no interior das famílias, né? Aquilo que acontece na esfera privada, digamos assim, da reprodução social, se reproduz também no campo da política pública. E isso não se faz como um epifenômeno, quer dizer, como algo que não é natural. Isso se reproduz, aquilo que acontece na esfera privada se reproduz no âmbito da política pública, porque toda política pública está estruturada também com base na mesma divisão sexual do trabalho. Então, a política social de saúde, especialmente a atenção primária, mas não só, todos os níveis, ela se constitui convocando as mulheres para se fazerem presentes. A política se estrutura baseada nesse trabalho de cuidado, no trabalho não remunerado, né? Ela reforça, ela cria novas tarefas e ela estabelece um contínuo, que é um dos meus achados, entre o que se faz no âmbito da família e o que acontece no âmbito do serviço de saúde. Então, há várias modalidades, também é outro achado, de apropriação do tempo do trabalho não remunerado das mulheres. E no caso eu estou falando de mulheres da classe trabalhadora, em sua maioria racializadas, né, mulheres negras que estão nesse cotidiano. Há várias formas de apropriação que são constitutivas da própria política de saúde. Sem essa apropriação, a política de saúde teria que ter uma outra configuração. Mas no contexto de política precarizada, né, mas como é o nosso, né, no Brasil, a política ela se institui, ela se constitui utilizando do tempo e do trabalho não remunerado das mulheres, né, na esfera da reprodução social, estabelecendo esse contínuo entre o serviço e a família, né, reproduzindo essa divisão sexual do trabalho, e por fim, o que é também algo que já está dito pela teoria feminista, que eu só confirmo, né, isso nos leva a ver que essa é uma das dimensões que mostra como o Estado é um Estado patriarcal, porque ele reproduz a divisão sexual do trabalho. Ele se estrutura, o Estado capitalista, com base também na apropriação do tempo e do trabalho não remunerado das mulheres. Todas as políticas sociais se fazem dessa forma. Eu investiguei a saúde, mas se a gente for para a assistência social, tem muitos estudos que mostram, né, que a mesma situação também acontece. Muitas vezes se faz a crítica de que é o modelo neoliberal que estabelece, né, essa perspectiva de uso, de apropriação do tempo das mulheres. O neoliberalismo faz isso. Mas o neoliberalismo, o que eu mostro é que ele acirra e agrava aquilo que já é uma tendência estrutural do Estado capitalista patriarcal, racista, no contexto das nossas sociedades, né, das nossas economias periféricas, né, marcadas também por essa colonialidade, enfim. Então, eu mostro em síntese isso, que aquilo que acontece no cotidiano expressa a estrutura do Estado patriarcal, que reproduz a divisão sexual do trabalho e que se sustenta na apropriação permanente do tempo e do trabalho não remunerado das mulheres. Obrigada, Verônica, por essa explicação bem... eu fiquei pensando assim, que por um lado, a gente tem um Estado que ele não garante o direito à saúde, né?
e, por outro, esse mesmo Estado se apropria do tempo social das mulheres na forma como ele desenha essas políticas, né? E aí eu queria que tu falasse um pouco mais, assim, pra gente sobre essa contradição que está colocada aí e sobre como isso afeta a vida das mulheres, né? Uhum. Então, pois partindo do raciocínio anterior, a gente, ao mostrar na pesquisa que a apropriação permanente do tempo e do trabalho das mulheres, ela estrutura a própria política social de saúde, né? E é estruturante da ação do próprio Estado, a gente mostra que aquilo que para as mulheres aparece como um tempo perdido, os sujeitos da pesquisa falam, eu perdi meu tempo, dei não sei quantas viagens perdidas. Na verdade, é um tempo que é descoberto pelo patriarcado, pelo capitalismo, né, racista e pelo Estado, né, que é expressão desse sistema, como um tempo extremamente valioso para a sustentação da ação do Estado e para a reprodução social, para a reprodução da vida cotidiana, para a reprodução de relações e de políticas sociais de custo rebaixado, né, precarizadas. Então, o que eu defendo, e é o que constitui propriamente a tese, é de que o tempo e o trabalho não remunerado das mulheres, ele constitui um fundo público que é invisibilizado, mas ele é um recurso permanente, utilizado, gerido, acionado, né, apropriado pelo Estado para realizar suas políticas. E em cenários de crise, em cenários de precarização, em cenários como o que a gente está vivendo, né, de acirramento, como tu estás dizendo, Sofia, de uma expropriação dos recursos do Estado, né? O fundo público, que são os recursos que o Estado maneja, ele é disputado o tempo todo. E no Brasil, o que a gente assiste? Desde o golpe de 2016, o golpe, aliás, ele foi dado, né? O assalto ao poder é uma forma de tomar de assalto também o fundo público. Então, esse fundo público que o Estado gere, ele é extremamente importante, né, para a reprodução das relações capitalistas. Então, o capital se apropria e busca se apropriar cada vez mais desse fundo público, para isso a reforma da Previdência, para isso o contingenciamento, né, do investimento em saúde, tudo isso é forma de tirar das políticas sociais e das nossas lutas, né, nós que estamos pressionando do lado de cá, e levar para a expropriação, né, pelo capital. Então, na hora que se precariza, se contingencia, que se expropria recursos do fundo público e, portanto, se expropria o direito à saúde, o que a gente tem como contraface disso? Mais apropriação do tempo e da força de trabalho não remunerada das mulheres. É essa contradição que está dada e que a gente vive o tempo todo nesse sistema, mas que nesse contexto como que a gente está vivendo agora, de aviltamento dessa usurpação do fundo público, né, pelas forças dominantes, a contraface disso é justamente mais apropriação do tempo de trabalho não remunerado das mulheres. Então, a contradição, em síntese, é essa. Se expropria o direito à saúde, você tem mais apropriação do tempo de trabalho não remunerado das mulheres na esfera da reprodução. Esse que é um fundo público invisibilizado, mas extremamente valioso, né, para o Estado e, portanto, para o sistema. Sim. Verônica, tu podia falar um pouco mais para a gente da perspectiva teórica que tu adotou no trabalho, né, que é uma perspectiva crítica, feminista e materialista. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre essa abordagem e também de que forma ela te ajudou a pensar sobre essas questões, assim, por que foi importante adotar esse caminho na pesquisa. Então, eu justamente adoto uma perspectiva feminista materialista, né? Porque na minha visão, uma perspectiva que permite que a gente pense, né, as relações de desigualdade entre homens e mulheres e a situação das mulheres a partir da perspectiva das relações sociais. Das relações sociais que são estruturais, né? Quer dizer, nos afasta de um olhar sobre a situação das mulheres ou sobre as chamadas relações de gênero, né, permite pensar as relações sociais de sexo, que é uma categoria importante, como relações sociais estruturais. A gente não está no plano das relações interpessoais, embora as relações interpessoais sejam o plano onde as desigualdades se mostram, né, onde o machismo acontece. Mas o feminismo materialista traz a perspectiva das relações sociais, para a gente pensar justamente a estruturação da realidade social a partir das relações sociais de sexo. Traz também o conceito e isso nos permite pensar o Estado, porque o Estado atua justamente no campo da disputa entre forças sociais.
Então, da mesma maneira que a gente tem relações sociais de classe, e as classes sociais das quais nós somos parte, né, a classe trabalhadora disputa e está em antagonismo nas relações com o capital, e isso se expressa na disputa do Estado, também as relações sociais de sexo, né? A disputa de poder, o antagonismo de poder entre homens e mulheres, ele se expressa também no Estado. O Estado é uma ferramenta para a reprodução do poder dos homens, historicamente. E nós, mulheres, disputamos, né, para que deixe de ser. Da mesma maneira que expressa o racismo, né, como também uma relação social e estrutural. Então, o feminismo materialista me permite, ao pensar em relações sociais, pensar o Estado a partir dessa disputa entre forças sociais. Ao mesmo tempo, também traz o conceito importantíssimo na pesquisa e na minha trajetória de pesquisa, que é o de divisão sexual do trabalho, que é justamente esse conceito que permite que a gente analise como há uma divisão do trabalho entre homens e mulheres que estrutura as relações sociais de sexo. Não é só a divisão sexual do trabalho que estrutura essas relações sociais, existem outros mecanismos, mas também há esse mecanismo da divisão sexual do trabalho, e que essa divisão que acontece no âmbito das famílias, da reprodução da vida no cotidiano da esfera privada, digamos assim, também estrutura as demais esferas da sociedade, inclusive o próprio Estado. Então, é um conceito importantíssimo para pensar as políticas sociais e a ação do Estado a partir da reprodução da divisão sexual do trabalho e da reprodução, portanto, das relações sociais de sexo. O mistério da permanência da nossa sobrecarga com o trabalho doméstico, a gente tem que buscar na esfera da vida cotidiana na família, mas tem que buscar também nas ações do próprio Estado, que reitera essa divisão sexual do trabalho e essa sobrecarga sobre nós, especialmente, como a gente já discutiu aqui, em contextos como esse, em que as respostas à crise se faz usurpando fundo público e com ele nosso tempo, que é fundo público, né? Então, o feminismo materialista me permite isso. E, por fim, acho que permite também articular e pensar que as relações de desigualdade entre homens e mulheres, né, as relações sociais de sexo, elas têm uma base material. Elas, evidentemente, se reproduzem também a partir da dimensão simbólica, mas há uma base material, há uma exploração, há uma apropriação, né, do conjunto das mulheres como grupo social, né, nessas relações sociais. E isso é fundamental, porque muitas vezes, quando a gente pensa as políticas que se baseiam na apropriação do tempo das mulheres, a forma que elas tomam, tem uma certa tendência a pensar que isso é a expressão de um conservadorismo, né? De um conservadorismo que é apenas ideológico. Ele tem uma expressão ideológica, mas ele tem um interesse material concreto, e é isso que eu defendo. As políticas sociais baseadas nessa apropriação, os modelos de política conservadores, eles têm um interesse material concreto, que é se apropriar do tempo e da força de trabalho não remunerada das mulheres. Então, não é uma questão de que há um pensamento conservador. O pensamento conservador é a forma de justificar a apropriação material, que é o que está em causa e em disputa também, quando a gente fala de desigualdades e quando a gente fala de relações sociais de sexo. Eu acho que essa disputa, do ponto de vista material, em termos de exploração, de apropriação, que o feminismo materialista nos permite pensar, sem, evidentemente, abrir mão da dimensão simbólica, porque as crenças, a produção de ideias, elas também são forças materiais, como diria Gramsci, né? E a Colette Guillemot, que é uma materialista. Então, essa produção do consenso, a partir do conservadorismo, né, do fundamentalismo, está diretamente vinculada a esse interesse de apropriação cotidiana. Então, permite pensar essa articulação. Então, foi extremamente valioso para mim e segue sendo, e a forma como eu penso o mundo pelo feminismo é essa. Vários comentários aqui elogiando o trabalho. É incrível, Verônica. Assim, esses dias, quando eu estava dando uma olhada no teu trabalho para pensar nas perguntas também, eu acho é um trabalho que tem uma contribuição muito rica, de desvelar mesmo, assim, né? De tirar esse véu que esconde esse processo de expropriação, de apropriação desse tempo, que acho que foi Vera Guedes que falou agora há pouco. Esse tempo das mulheres nunca é contado como recurso, né? Então, como é que a gente consegue afastar essa poeira e olhar de que forma é que o nosso tempo, a nossa vida, o nosso trabalho está sendo apropriado, né? Pelo Estado, enfim. Muito bom.
Eu queria que tu falasse um pouco mais para a gente sobre quais foram o percurso da tua pesquisa, assim, quais foram os dados que ancoraram a tua tese, como foi que tu chegou até eles, como foi que tu analisou esses dados, como é que isso se deu no percurso da pesquisa. Então, uhum. Como eu falei, eu parti de pesquisas anteriores, né? E acho que é bem importante situar isso, porque a pesquisa que dá origem a essa tese, ela também se vincula com um processo que vem do coletivo do SOS Corpo e vem da militância, né? E da própria AMB, que é da gente ir identificando como, especialmente no âmbito das políticas de assistência social, né? No período dos governos progressistas, a gente identificava que essas políticas se baseavam muito fortemente na reprodução da divisão sexual do trabalho, né? Em usar as mulheres como mães, por exemplo, as condicionalidades do programa Bolsa Família, né? Que a gente fez bastante crítica, mas outras políticas também que estavam se fazendo nesse momento, o próprio PSF, né? A gente olhava criticamente para a forma como se relacionava com as mulheres e com o seu trabalho, ora invisibilizando, como se as mulheres tivessem um tempo inesgotável a colocar a serviço nas esferas do serviço, né? E ao mesmo tempo invisibilizando que na prática o cotidiano do serviço se fazia usando esse tempo. Então isso já era uma crítica que a gente vinha maturando e fazendo no âmbito da militância. Na MB, por exemplo, a gente até usava um conceito que era o neofamilismo, que era essa forma mais moderna de se apropriar e de reforçar o lugar das mulheres na família, né? Como isso caracterizava algumas políticas sociais. Então, eu parto dessa crítica, quer dizer, do esforço de mostrar que o que esse conceito de neofamilismo que a gente estava utilizando dizia de fato de uma tendência da política, mas que talvez não dissesse respeito só às políticas desse momento, talvez dissessem algo mais sobre a própria estruturação da ação do Estado, né? E esse foi um outro ponto também importante, porque a gente também avaliava, a tese também foi uma busca de dar uma contribuição coletiva para a gente pensar criticamente o Estado, porque a gente tinha uma avaliação de que a gente pensava muitas vezes a crítica aos governos e suas políticas, e não a crítica do Estado, né? Do Estado como essa estrutura de poder, de gestão de recursos e de expressão das forças sociais, né? Que realiza políticas que estão justamente constrangidas pelo projeto do governo, evidentemente, mas pela disputa de forças sociais. Tanto que mesmo governos progressistas, nessa disputa de forças sociais, muitas vezes capengaram em algumas políticas ou mantiveram, né, essa dimensão mais patriarcal na própria estruturação da ação do Estado, ainda que com um viés meio moderno, né? Então, parte disso, parte desses dados que a gente construía na crítica do movimento feminista, parte da bibliografia também, né, já existente de crítica feminista do Estado, né? O próprio SOS Corpo, desde os anos 80, fez muitas pesquisas sobre o cotidiano da assistência e saúde, então todos esses dados de pesquisa já produzidas foram base também para a minha reflexão. E eu pude também fazer uma pesquisa empírica em Jardim Monte Verde, né, aí com o apoio do Grupo de Mulheres Liberdade Vamos Embora, observando o cotidiano das mulheres no seu trabalho doméstico e de cuidados, né, durante algum tempo, e o cotidiano dos serviços de saúde, isso de maneira mais restrita, né, porque havia um processo até de reforma na unidade que não permitiu que se pudesse analisar mais. Mas outra fonte de pesquisa foi o próprio arcabouço da política de atenção básica, né? Como é que ela está, quais são as suas diretrizes, quais são os seus mecanismos, quais são os seus procedimentos, né? A pesquisa documental. Quando eu também analisei isso, eu fui também identificando que aquilo que eu chamei de modalidades de apropriação do trabalho das mulheres, que acontecia na vida cotidiana das mulheres, também se vinculava com as próprias orientações e procedimentos que estão no arcabouço da política. Então foi essa combinação entre o acúmulo construído e as inquietações que vêm do movimento, né, pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental
sobre a política de saúde e a observação do cotidiano em algumas entrevistas, que me levaram a um outro momento, a partir da análise desses dados, que foi mostrar que havia modalidades de apropriação do tempo das mulheres, né? Eu identifiquei 4 modalidades de apropriação, e essas modalidades de apropriação revelavam tendências estruturais do Estado, né? Especialmente nesse contexto. E revelam isso que eu defendo como tese, que o tempo das mulheres é fundo público. E, portanto, quando a gente luta e disputa o fundo público com o capital, a gente está lutando para se reapropriar do nosso próprio tempo, né? E o tempo é a base da formação do valor, é o tempo que está em disputa sempre como fonte de valor, fonte de recurso. Então, foi também um diálogo crítico, né? Isso também eu queria destacar com a própria leitura marxista. Foi muito importante também, e é importante para mim, usar do feminismo materialista, porque ele se faz nessa crítica permanente, né? Nesse diálogo e crítica permanente com o marxismo, e mostra que o trabalho doméstico, o trabalho não remunerado das mulheres é fundamental. Ele produz valor ao produzir a mercadoria que é mais valiosa para o capital, e ele hoje é uma mediação fundamental em todos os processos, né? O uso desse tempo em todos os processos de expressão aí do que a gente no serviço social chama de questão social. Eu olhei para o serviço de saúde, para as políticas de saúde, mas se a gente for olhar para o que acontece no sistema carcerário, né? A gente vai encontrar filas de mulheres também. Se a gente for olhar para a assistência social, são mulheres também. Então, todas as políticas e todas essas expressões, se a gente olha para a migração, também tem mulheres suprindo com o seu trabalho não remunerado. Então, há, de fato, um uso cada vez maior, estrutural desse tempo para mediar aí as expressões da desigualdade, da exploração, da opressão, e isso se faz via Estado. Verônica, tu podia falar um pouco mais para a gente dessas modalidades que você falou, nesses mecanismos, né? Que você falou que identificou 4 modalidades de mecanismos de apropriação do tempo, né? Uhum. Isso. A primeira modalidade que eu identifiquei é que as mulheres, há uma certa quebra de fronteiras entre o trabalho que as mulheres realizam dentro da sua própria casa e aquele trabalho que é apropriado pelo Estado. Então, por exemplo, aqui em Recife, para quem não é daqui, a gente tem um contexto estrutural de falta de saneamento. E a pesquisa, inclusive, foi realizada no contexto de outra crise sanitária, que foi as epidemias de dengue, zika e chikungunya. Então, tinha todo um conjunto de campanhas ali acontecendo de que era preciso evitar o mosquito, né? Então, tudo isso jogava uma sobrecarga maior ainda sobre as mulheres, especialmente mulheres que vivem num contexto precário na periferia, né? Numa localidade que é atravessada por um canal, isso é um contexto bem daqui do Recife, né? Tem muitas comunidades, bairros que são atravessados por canais que não são devidamente drenados, né? Limpos. Então, é muito frequente também que haja alagamento, né? Então, as mulheres, por exemplo, elas fazem o trabalho de varrer sua casa, de cuidar da sua casa, isso se estende para a calçada, se estende para a canaleta, se estende para a rua. Então, aquilo que deveria ser ação do Estado na promoção da saúde, que é a limpeza dos canais, a limpeza da rua, é feito pelas mulheres. Então, há esse contínuo entre o trabalho feito em casa e o trabalho feito na promoção da saúde, que deveria ser feito pelo Estado. Então, essa é uma primeira modalidade de apropriação, esse contínuo, né? Uma outra modalidade de apropriação é justamente um contínuo entre o que é a ação do serviço e a ação das mulheres. Eu identifiquei que o serviço de saúde vai até as mulheres. Então, por exemplo, seja através da agente comunitária de saúde, seja através da equipe, eu estou falando da atenção básica, né? O serviço faz migrar uma série de prescrições que são necessárias para serem cumpridas pelas mulheres. E mantém uma rotina de acompanhamento de que essas prescrições estão sendo ou não cumpridas. Então, essa também é uma modalidade de apropriação, né? Estabelecer uma série de prescrições que levam o serviço e as orientações do serviço para dentro de casa. O mesmo também acontece quando as mulheres são aquelas que são convocadas aí para o serviço de saúde. São as mulheres aquelas que, por orientação, estão no cotidiano, né?
Se você vai num posto de saúde, você vai ver que toda a informação que está lá fixada, ela é destinada para as mulheres. O tempo de organização do serviço se faz considerando a disponibilidade do tempo das mulheres. As filas, as marcações, né, tudo isso se faz considerando a disponibilidade desse tempo, as idas e vindas, né? Tudo isso é uma forma de banalização do precário que esconde uma apropriação do tempo. Então, essa foi também uma outra forma de apropriação do trabalho das mulheres, sem falar no contexto mais geral, em que a ausência de outros mecanismos, né, de suporte para a reprodução social na vida cotidiana, como é o caso das creches, também faz emergir uma série de outras formas de apropriação, né? Mulheres que estão cuidando de quem está doente, estão cuidando da casa, estão cuidando das crianças, estão cuidando de idosos, isso de maneira não remunerada, às vezes de maneira remunerada, mas em geral de maneira não remunerada. Eu acho que essas foram as principais formas de apropriação que eu fui identificando, né? E a partir daí pensando como isso revelava justamente essas tendências, né, da ação do Estado em contextos precários como o nosso. Obrigada, Verônica. A gente está se encaminhando para o fim. É uma conversa rápida mesmo. A ideia dessa prosa feminista é que sejam sempre conversas rápidas, assim, também. Uma forma de deixar mais acessível o conhecimento produzido na universidade e fazer com que as pessoas vão atrás, né, da produção dessas mulheres feministas que estão na academia. Lá no site a gente vai abrir uma sessão, a gente está organizando uma sessão onde a gente vai colocar as publicações das pesquisadoras com quem a gente está conversando nessas pequenas lives aqui no Instagram. Verônica, tu queria fazer considerações finais, trazer mais algumas coisas, assim, que você queira? Bom, dizer que o trabalho vai ser publicado em breve pela editora da UFPE, em e-book. E aí a gente pode disponibilizar. E por fim, acho que, como a gente está, justamente, como a companheira aqui está lembrando, né, a Vivi, próximo do 1º de maio, né, estamos no mês de luta do trabalho, acho que a pesquisa e a tese, né, buscam contribuir para visibilizar também o peso e o valor do trabalho doméstico e não remunerado, né, das mulheres na sustentação do cotidiano, né, e como esse trabalho, ao mesmo tempo que é fundamental para a sustentação, né, da vida cotidiana, ele é usurpado, ele é apropriado e ele é invisibilizado, né, justamente com o objetivo de mantê-lo nessa condição invisível de apropriação, né? É só porque esse trabalho é desvalorizado do ponto de vista da sociedade que essa apropriação, né, se mantém e se sustenta e é praticada pelo próprio Estado para realizar políticas públicas em contextos de precariedade e ser ele próprio um agente de reprodução da divisão sexual do trabalho, né? Então, acho que essa contribuição de pensar o valor do trabalho doméstico, né, pensar os mecanismos que mantêm essa divisão sexual do trabalho e que, portanto, nós devemos ter como horizonte da nossa luta, isso deve nos levar a um enfrentamento, né, com o Estado, né, com suas políticas, mas também uma reinvenção, e aí pensar criticamente os próprios modelos, né, de política e uma perspectiva de Estado que possa garantir a socialização de fato desse trabalho. Eu queria só lembrar aqui que essa última semana eu também participei de uma interlocução com uma pesquisadora que defendeu aqui em Pernambuco também na Fiocruz, um estudo sobre a reforma psiquiátrica, né, o atendimento nos CAPs, e como também o processo de desassistencialização ele se fez também sobrecarregando as mulheres ou repassando para as mulheres encargos, né, com pessoas com transtorno. Então, ela mostra essa contradição do processo de reforma sanitária, psiquiátrica. Como eu mostro na minha tese as contradições do processo de universalização da atenção básica e de estruturação do PSF. A gente precisa apontar essas contradições de políticas que nós
mesmas do campo, né, dos movimentos, batalhamos para manter, para a gente poder pensar mecanismos de superação da divisão sexual do trabalho que esses modelos carregam, né? Então, bem é um desafio a gente pensar isso do ponto de vista de modelo. E, por fim, pensar que a nossa luta hoje é uma luta forte para a disputa do fundo público. A gente está vivendo um período de disputa imensa, né? Então, disputar o fundo público, lutar por serviços universais, né? Lutar pelo orçamento da saúde, lutar pela creche, né? Lutar pela taxação das grandes fortunas, que é uma forma de recompor o fundo público tomado, né, pelo capital. Tudo isso é também lutar para a gente redistribuir nosso tempo e se reapropriar do nosso tempo, porque enquanto a gente viver no contexto de realização precária de políticas, a gente vai viver e sustentar políticas sociais que estão se fazendo e se estruturando com base no tempo e no trabalho não remunerado, sobretudo das mulheres da classe trabalhadora e das mulheres negras. Então, é uma questão assim da gente pensar os horizontes da nossa luta também. O nome da pesquisadora é Ariadne Castelo Branco, que fez a pesquisa sobre os trabalhos de cuidado das mulheres que cuidam de pessoas com transtorno. Muito interessante a pesquisa dela. Já fica aí uma dica para uma próxima prosa, né, feminista? De repente, convidá-la para cá. Verônica, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada mais uma vez. Foi muito bom te ouvir. Parabéns pelo teu trabalho, assim, incrível mesmo, maravilhoso. E só sou eu que estou dizendo não, viu? Várias pessoas aqui nos comentários estão dizendo também. Simone, obrigada também. É sempre muito bom contar com a tua colaboração na interpretação de Libras. E a gente encerra por aqui. Hoje a conversa vai ficar gravada no nosso IGTV, então vocês podem ver de novo, espalhem por aí, mandem para o pessoal para compartilhar essas ideias que Verônica compartilhou com a gente hoje. E é isso. No próximo mês, na primeira terça-feira do próximo mês, que é dia 1 de junho, a gente vai ter a próxima prosa feminista, então fiquem ligadas no nosso perfil, no Instagram, que a gente vai divulgar mais para frente qual vai ser a convidada. Se vocês tiverem também sugestões de convidadas, escrevam para a gente aí, que a gente está super aberta, queremos conversar. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada a todo mundo também que ficou Obrigada, Sofia. aqui, Obrigada, acompanhou o Simone. debate. Muito legal ver os comentários de vocês. E até o mês que vem. Tchau, tchau.